Olá, tudo bem com vocês? Então hoje, dando continuidade ao nosso módulo Rotinas Administrativas, hoje a nossa aula será sobre contas a pagar. Então assim, qual a importância para uma empresa de ter uma organização séria, firme, relacionada a contas a pagar? Por que eu preciso ter isso na empresa? Por que eu preciso me preocupar com contas a pagar? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, para isso, eu trouxe algumas coisinhas. Trouxe a imagem para vocês, que representa bem a ideia de como é preocupante, como a gente tem que cuidar com relação às contas a pagar. Aqui é claro que está falando pessoal, mas a mesma coisa vale para a empresa, porque quando se fala imposto, quando se fala em água, luz, telefone, tudo isso a empresa também tem. Então a gente tem que lembrar que contas a pagar não é uma questão só pessoal, é uma questão também da empresa. A empresa se preocupa mais ainda com isso do que só a gente, enquanto pessoa. Você, pessoa, se preocupa muito com isso, mas a empresa, nossa, tem que ter uma preocupação muito maior, né? Muitas delas até têm um setor específico só para isso, de tão importante que é esse setor, tá? Então, o que significa contas a pagar? Então, contas a pagar são as obrigações que uma empresa tem. Então, são as obrigações que ela assume. Se ela precisa de matéria-prima, então ela vai comprar essa matéria-prima e essa matéria-prima vem de um fornecedor. Então, olha bem, quando eu comprei esse produto, eu assumi um compromisso de pagar esse produto para ele, de pagar essa matéria-prima que eu preciso, esse insumo. Então, olha bem, o contas a pagar significa que essa fatura, essa conta que veio, esse boleto, não importa a forma como a empresa pede para fazer esse pagamento, né, esse boleto veio e aí eu vou enviar para quem? Para o setor de contas a pagar. É relacionado ao financeiro, né, que eles vão cuidar disso, mas o que? Ele tem que ser pago. Por isso que entra no contas a pagar. Imposto, fornecedor, produtos que eu compro, tudo isso quando se fala em coisas que eu adquiro e eu vou ter que pagar posteriormente, vai para o setor de contas a pagar. Água, luz, telefone, gás, internet, né? Tudo que gira a empresa e são serviços, insumos ou produtos que eu preciso adquirir para minha empresa funcionar, eu vou ter que pagar isso depois, tá? Ah, vou pagar à vista, mas mesmo assim é gerado um boleto, é feito todo um trâmite para que o financeiro possa depois pagar isso, tá? Então, olha lá, contas a pagar, então são os compromissos que eu tenho. Comprei mercadoria, insumos para produção, máquina, serviço, salário, os impostos, aluguel, empréstimos, contribuições que a gente fala é questão que a empresa paga sindicato, ela precisa pagar taxas disso, taxa daquilo, taxas para a prefeitura, tudo isso ela precisa ter. Então isso também entra no contas a pagar. Então, essa é uma tarefa que tem que ser o quê? Rotina. Olha por que eu estou frisando isso. Quando se fala em contas a pagar, é comum às vezes a pessoa esquecer disso. Ah, só no final do mês eu olho tudo que tem que pagar e depois eu me preocupo, pego o dinheiro que temos em caixa e vou lá e efetuo o pagamento. Não é assim que funciona. Contas a pagar tem que ser um controle diário. Tá? Quanto maior o movimento da empresa, mais eu tenho que me preocupar com esse controle. Não é algo que eu faço um dia e nunca mais eu faço. Né? O ideal é que, quanto maior o tamanho da empresa, quanto mais funcionários eu tenho, maior for o tamanho dessa empresa, mais eu tenho que ter um controle disso. Olha bem, se é uma empresa pequena, tem que ter controle. É óbvio, eu não estou dizendo que uma empresa grande tem que controlar e a pequena não. As duas têm que controlar. A micro tem que controlar. Tá? Ah, mas professora, uma empresa com 2 funcionários precisa ter o contas a pagar? Precisa ter, nem que for naquele modo tradicional que se usava antigamente, uma pastinha onde está escrito assim, contas a pagar. Uma pastinha, que o dono da empresa ele vai direcionar isso, mas precisa ter. Toda conta para pagar tem que ir para essa pastinha, para essa caixinha, onde ele vai verificando dia a dia o que está vencendo, vai lá e efetua os pagamentos e assim vai girando a empresa. Agora, uma empresa maior, ou seja, se ela consome mais, se ela compra mais, se ela tem os serviços, então assim, ela tem salário, ela tem serviços, ela tem fornecedores, ela tem todo um processo ali para trabalhar. Então, nesse caso, se ela tem tudo isso para lidar, é óbvio que ela vai necessitar de um setor só para fazer isso.
Alguém que vai ficar responsável só por organizar esse setor. Então, contas a pagar de uma empresa maior, ou seja, uma empresa de médio, grande porte, ela necessita de um departamento só para cuidar dessa área de contas a pagar, né? Então, é nesse momento que você vai perceber. Então, olha lá, quando eu não tenho controle sobre o que deve ser pago, isso se torna perigosíssimo para a empresa. A empresa não pode trabalhar sem ter um controle disso. Ela precisa saber o que ela deve, porque olha bem, ela vai vender, comprou a matéria-prima, fez o produto, estou falando de uma indústria de produção, tá? Comprou a matéria-prima, fez o produto, finalizou, mas se ela comprou, ela vai ter que pagar a matéria-prima. Ela tem que pagar o funcionário que produziu, ela tem que pagar a água que foi usada, a luz que foi usada, tudo relacionado à produção desse produto. Então, automaticamente, ela tem que ter essas contas todas ali para serem pagas. Não importa se é daqui um dia, daqui 10, daqui 30, não importa o combinado que ela fez com o fornecedor dela. O que importa é saber que essa conta tem que ser paga. Em algum momento ela precisa ser paga. Então, esse setor é extremamente importante. Não controlar isso é um perigo para a empresa. Por quê? Porque ela fica no vermelho o tempo inteiro. Então, quando a gente fala em contas a pagar, né, eu não sei se vocês notaram, eu escrevi justamente em vermelho por causa disso, porque contas a pagar é sempre o que sai. Então, a gente coloca como vermelho. Né? É o vermelho da empresa, porque é tudo que sai. Enquanto que o contas a receber, que a gente vai falar posteriormente, é o que vai entrar. Então, é o que me deixa no verde. Enquanto contas a pagar é o que me deixa no vermelho, porque vai saindo, vai saindo, vai saindo. O deixar no vermelho que eu quero dizer se representa a ideia de sair, tá? Agora, a empresa ficar no vermelho, que a gente vai trabalhar um pouco sobre isso e falar com mais detalhe, significa quando contas a pagar e contas a receber, somei tudo e aí isso não fechou, né? Aí entra lá na parte do financeiro que a gente vai ver com mais detalhes depois, tá? Isso aí é o controle das contas. Mas se eu não tenho isso aqui, ó, se eu não tenho detalhadamente tudo que eu vou ter que pagar, como que eu vou controlar adequadamente a minha empresa? Olha bem que complicado. Então, o controle do contas a pagar possibilita a identificação de seguintes elementos. No contas a pagar, eu preciso identificar alguns elementos. E nós vamos ver um a um, tá? Primeiro elemento que eu preciso identificar, que eu preciso saber, é todas as obrigações. Eu tenho que ter anotado tudo que eu tenho que pagar. Então, eu vou explicar melhor isso. Significa o seguinte, que eu tenho que saber as contas. Tem que pagar água? Então põe lá. Tem que pagar luz? Põe lá. Tem que pagar esgoto? Um exemplo, que estiver separado. Tem que pagar. Tem que pagar funcionário? Põe na conta. Tem que pagar fornecedor? Põe na conta. Todos os fornecedores. Tem que pagar combustível? Põe na conta. Tem que pagar manutenção de equipamentos e máquinas? Põe na conta. Tem que pagar naquele mês específico, teve um técnico, alguém que veio lá fazer uma assessoria, vai fazer um atendimento? Põe lá. Então, tudo que for obrigação da empresa, eu tenho que colocar. Tudo entra lá no contas a pagar, tá? E aí existe uma diferença que a gente coloca contas a pagar, mas existe aquelas contas fixas, água, luz, telefone, funcionário, e existe aquelas contas esporádicas, né? Que são pontuais. Em alguns momentos eu preciso, né, vou ter aquela conta, mas não que ela seja fixa, não é sempre que ela vai estar lá. É em alguns momentos. Então, água, luz e telefone é fixo. Funcionário também é fixo. Mas o conserto de uma máquina, ele não é mensal isso. Por quê? Porque aquela máquina não estraga todo mês. Se estiver estragando todo mês é melhor trocar, né? É claro, a gente sabe disso. Mas aqui nesse caso não. Uma máquina que está funcionando de forma adequada, ela quebra uma vez ou outra. Então, não vou colocar lá, por exemplo, o mecânico, para fazer a manutenção dessa máquina, para vir fazer consertar, ele cobra R$80. Eu não vou colocar R$80 todo mês do mecânico. Eu vou colocar somente quando ele vier. Mas entra no contas a pagar também. O segundo elemento, priorizar os pagamentos quando eu estiver numa época de dificuldade financeira. Então, a empresa não está bem. Ela vai definir o que ela tem que pagar. Isso não quer dizer que ela não deva pagar o restante, tá, gente? Só para deixar bem claro. Ela deve pagar, mas naquele momento ela vai priorizar o que não pode ficar sem. Então, olha lá, tem gastos que a gente pode parcelar, que você pode fazer uma outra forma para pagar isso depois. Agora, tem coisas que não dá para fazer isso. Aquelas contas fixas, tem coisas que não dá para mexer, né? O funcionário tem que receber,
o fornecedor, aquele fornecedor mais importante que eu preciso da matéria-prima pontual dele, porque senão não vou produzir, esse é o primeiro a entrar lá na lista de pagamentos a serem feitos. Porque esse é o material que eu mais preciso. Os outros eu vou negociar. Olha, eu pago um pouco agora, isso é o que eu consigo pagar. Aí você parcela em mais vezes para mim e aí a gente continua negociando. Agora, aquele material que eu não posso viver sem é o primeiro que eu tenho que pagar. Os gastos fixos é o primeiro que eu tenho que pagar. É uma indústria, se não tem eletricidade porque você não pagou a conta, como que ela vai girar? Como que ela vai produzir? Olha bem, não faz sentido. Eu preciso priorizar os gastos. Então, na hora da dificuldade financeira, eu vou escolher. Então, olha lá, como eu acabei de falar, fornecedor, funcionário, aluguel. Pago aluguel? A minha empresa paga aluguel? É claro que é prioridade pagar o aluguel. Tenho que pagar, sim, os outros gastos, o mecânico que veio lá esporadicamente, eu tenho que pagar o excedente relacionado a alguma coisa, uma manutenção, alguma coisa? Claro que tenho que pagar. Mas eu tenho que priorizar no momento de dificuldade esses fornecedores, funcionários, aluguel, água, luz, telefone, internet. Hoje as empresas vendem muito, precisam muito da internet, principalmente quem trabalha com vendas ali, e-commerce. Eu preciso ter essa questão da internet, uma internet boa funcionando, então não posso deixar de pagar. Então, em momentos de dificuldade, olha bem, eu vou priorizar as coisas que eu não posso ficar sem. As contas que realmente não podem ser deixadas de pagar. Elas não podem ficar sem pagar. Então eu faço uma lista do que não pode ficar sem pagar. E aí as outras eu vou tentar da melhor forma possível negociar. Mas essas não podem deixar de ser pagas. Ok aqui?